Oi, gente, boa noite. Então, quero começar esse vídeo, né, falando por que eu estou aqui no YouTube, né, gravando vídeo, enfim, por que esse início. Um tempo atrás, né, eu postei algumas coisas no Instagram, um pouco sobre a rotina com as crianças, sobre criação de filhos, sobre livros que eu estava lendo e aprendendo e compartilhando lá. E aí eu resolvi dar uma parada, né, porque senti que eu não estava dando conta, muita correria, às vezes no celular estava me tomando muito tempo e até a exposição das crianças, mas depois eu parei para pensar, algumas pessoas vieram falar comigo, Ju, porque você parou, eu gostava tanto, achava tão legal, e eu comecei a refletir sobre isso, né? Falei assim, eu sinto que eu tenho um propósito, né? Um propósito de vida. E eu acho que o conhecimento que a gente não deve guardar pra gente, né? E aí eu tive a ideia de vir pro YouTube porque eu acho que no YouTube a gente consegue fazer vídeos longos, se aprofundar mais nos assuntos, não só naqueles cortes da vida, né? Eu acho ótimo o Instagram porque mostra ali os cortes, uma coisa mais rápida, mas assim, para assuntos mais profundos, eu acho que aqui seria interessante, né? E eu acho que esse é o início, né? O primeiro vídeo de muitos. E é isso. É isso. E eu vou começar, nada melhor do que falar do que o Natal, né? A gente está na época de Natal. Então eu quero compartilhar com vocês, né? Sem muita produção, vocês nem tô maquiada. Eu quero bater um papo com vocês, como se fosse de amiga para amiga, sabe? Uma coisa simples, básica, porque a minha vida é corrida, então dentro disso eu quero que seja algo simples, profundo e singelo. Fazer essa troca, essa interação com vocês. Então, eu quero falar com vocês sobre as tradições que mudaram o ambiente aqui da minha casa. As tradições que mudou o Natal da minha família. Eu sou uma pessoa que ama o Natal. Eu não cresci numa família onde tinha esses costumes natalinos, né? Mas, depois que eu me tornei mãe, falei assim, cara, eu quero ter tradições familiares do Natal. Natal é um mês mágico, sabe? É uma festa tão esperada. E como é importante a gente criar tradições. As tradições familiares, elas nos trazem um senso de pertencimento. É uma coisa que vai de geração em geração. Então, assim, o que a gente tem feito aqui em casa tem mudado o clima, né? Eu sinto que a Alice, principalmente, que é a maior, ela fica naquela ânsia, sabe? Tá chegando perto do Natal, começa a colocar os pisca-pisca pela rua e ela fica assim, mãe, já é Natal, já é Natal, e fica naquela expectativa. Então, assim, a primeira tradição que a gente incluiu aqui em casa, se eu não me engano, a gente faz há 3 ou 4 anos, eu esqueci. A gente faz o calendário do Advento. O que seria o Advento? O Advento é um anúncio, né? Uma prévia dos dias que antecedem o Natal. E esse Advento normalmente costuma acontecer no dia 1º, né? Do dia 1º até o dia 25. Se faz uma contagem, né? Uma contagem dos dias. E aí, dentro desse calendário do Advento, a gente vai contando a história do nascimento de Jesus, vai dando, contando os versículos. Existem milhares de Advento na internet, aí gratuito. E eu coloco aqui em casa atividades. Cada dia é uma atividade. Que é dançar músicas de Natal em família, ver filme em família, fazer biscoitos natalinos, fazer cartões de Natal. Então, assim, é muito legal, porque assim, a gente acaba sendo intencional. Quando a gente se planeja, né, principalmente, antes de chegar a data festiva, isso faz com que seja uma data muito mais especial. As crianças, elas amam ter esse momento. E eu acho que vale a pena a gente desacelerar um pouco, sabe, nessa época do Natal, para a gente viver esse momento com plenitude e passar os valores para os nossos filhos. Porque, assim, a infância deles passa tão depressa. E eu sei que é uma correria, né? É um corre-corre para quem trabalha todo dia, para quem tem outros afazeres. Mas a gente precisa fazer sacrifícios, né? A gente precisa escolher as prioridades.
E os nossos filhos, eles passam poucos anos da vida deles dentro da nossa casa, né? 20 anos, 18 anos, enfim. Então, assim, são 20 anos que a gente tá dedicando ali aos nossos filhos, então a gente precisa, assim, tornar especial. Então, eu acho, assim, que vale muito a pena. Aqui em casa tem valido muito a pena, tem sido gostoso viver esse momento. Outra coisa, né, que a gente também adotou aqui como tradição familiar é ver filmes natalinos. Como é gostoso, gente, ver os filmes. Expresso Polar, tem A Estrela de Belém, tem vários filmes legais. Eu lembro que eu via na sessão da Globo, Esqueceram de Mim. Então, assim, é gostoso ver, por mais que a maioria tem neve, né? E aqui no Brasil não tem neve, mas não tem problema não. A gente curte o momento ali de ansiar por essa data e alimentar a fantasia. Porque, assim, aqui em casa eu falo do Papai Noel. E eu acho que é até assunto para outro vídeo, né? Como você juntar aí a história do nascimento de Jesus e Papai Noel. Eu faço essa junção aqui em casa, mas eu vou deixar esse assunto para outro vídeo porque é bem extenso. Então, assim, eu acho importante nutrir o mundo de fantasia na mente das nossas crianças. A realidade, elas vão ter na fase adulta, gente. Vai ter um dia que elas vão saber que o Papai Noel não existe, que a fada do dente não existe. Tudo isso vai acontecer um dia. Mas por que não nutrir agora? É tão gostoso sonhar, imaginar que a fada do dente vai vir pegar o dente no meio da noite e colocar uma moedinha. Imaginar que tá vindo o Papai Noel num trenó trazendo um presente. Sim, cara, é gostoso sim. Então acho que é importante a gente nutrir isso na mente dos nossos filhos. Outra coisa é montar a árvore de Natal juntos. Não importa a data que você vai montar, é muito bom fazer isso em família. Colocar ali, eu sei que as crianças às vezes fazem bagunça, mas é legal ter o dedinho deles ali, colocar os enfeites, colocar músicas natalinas na hora de montar a árvore. Isso se tornou uma tradição. A gente faz todo dia 1º de dezembro, que já faz parte também do advento. Outra coisa também é cartões de Natal. Eu já faço com a Alice aí cartões de Natal. Faço normalmente marca-texto de Bíblia, já coloquei a mãozinha dela, já coloquei os dedinhos e eu escrevi, plastifiquei. Esse ano também vou fazer com o José, porque é muito pequenininho, vou colocar os dedinhos dele com tinta. E aí esses cartões de Natal, marca-texto, marcador de Bíblia, a gente dá de presente para os avós, para os bisos, para os parentes, né, para as pessoas especiais. Outra coisa também que eu incluí esse ano foi o pote de agradecimentos. A gente vai fazer um potinho, e a Alice ela já está escrevendo, e ela vai tentar puxar aí na mente as coisas que ela quer agradecer sobre o ano, né? O potinho de agradecimento, agradecer ao Senhor pelas coisas que aconteceu, pela vida, pela saúde. Ainda não aconteceu, mas a gente vai fazer esse potinho. Os biscoitos de Natal também já fiz um ano com uma amiga muito querida, a Ju. Foi muito legal fazer os biscoitos, né? Os cookies de Natal com as crianças, elas curtiram, se deliciaram com a receita, comeram, beliscaram. E esse ano eu vou comprar até os cortadores de Natal, fazer uma coisa para que todo ano a gente faça esses biscoitos de Natal e tenha essa memória deliciosa na mente. Outra coisa que a gente fez, que eu acho muito legal, é a doação, né? Doação de brinquedos, doação de roupas. Como é importante a gente pensar que essa época de Natal é uma época de generosidade, né? De espalhar amor, doar para quem precisa. E quando a gente faz isso junto com os filhos, isso fica mais especial. Quando ela leu, a Alicia, quando ela leu o bilhetinho falando que tinha que doar os brinquedos, ela, eu não quero doar os meus brinquedos. E aí eu fui desenvolvendo ali com ela o que seria a doação. Falei assim, você e seu irmão já receberam tantos presentes, já receberam doação de outras pessoas. O porquê a gente não fazer isso para outras pessoas? Tem brinquedos que vocês não brincam mais e a gente precisa ter esse coração generoso. É uma forma da gente mostrar ali valores, coisas importantes para os nossos filhos. É uma época para isso. Outra coisa que é muito importante nessa época é evangelizar o coraçãozinho dos nossos filhos. Sabemos que Jesus não nasceu no Natal, né? A gente não tem uma data específica na Bíblia que diz qual foi a data do nascimento de Jesus. Mas, enfim, a cultura determinou que essa seria a data de comemorar o nascimento de Jesus. Então,
é importante a gente ensinar para os nossos filhos qual a importância do nascimento de Jesus, que Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Então, assim, existem vários livros maravilhosos que contam em linguagem infantil. A Bíblia, nada melhor do que a Bíblia para ensinar também a história de Jesus, que todas as histórias lá desde o começo, lá de Gênesis, Êxodo, tudo que aconteceu com o povo de Israel na criação do mundo, nada foi por acaso. Deus escreveu a história do mundo e continua escrevendo de forma intencional. Então, todas as histórias da Bíblia, elas se interligam e tudo aponta para o Salvador, né? Conta a história para falar sobre a história da redenção. Então é muito lindo quando a gente faz essa junção e inculca na cabeça dos nossos filhos que a história do nascimento de Jesus foi algo marcante, né? E assim também a gente faz na Páscoa. Falar sobre a morte de Jesus, a importância, né? É uma época da gente evangelizar os nossos filhos e inculcar os valores dentro da mente e do coraçãozinho deles. E fazer que eles almejem, né? Almejem viver esse momento, que eles amem viver em família, dentro do lar, que não seja algo monótono, sabe? Passar o dia 24, a virada, comeu, curtiu ali a festa, ouviu umas músicas, foi dormir, pronto, acabou. Não. Você cultivar os dias, fazer essa preparação, cara, tem um outro tom. Como isso tem sido delicioso para o nosso lar viver isso. Então, assim, a educação é intencional e a gente precisa se programar para isso. E eu vou falar, eu acho que nunca é tarde, né? Para quem gostaria de fazer tradições natalinas em família, mas tem os filhos grandes, tem os filhos adolescentes. Eu acho que nunca é tarde. A gente só precisa adequar, né? A gente não vai contar a historinha de Natal para um adolescente, que isso não vai ter linguagem. Mas eu acho que pode incorporar, sim, coisas dentro da linguagem deles que faça que esse momento seja especial. Eu acho que nunca é tarde para isso, nunca. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas. Foi bom compartilhar com vocês. Eu sei que é corrida, que é difícil também. Tem dia que eu me programo para fazer uma coisa, não dá, a gente corre atrás. Mas eu tenho certeza que dentro do coração dos meus filhos eu estou formando tradições que eles vão levar para o lar deles, que eles vão fazer com os filhos deles e os netos e os bisnetos. E esse momento será um momento especial. Então, desejo aí Feliz Natal e um beijo.